Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Pensamento Computacional na Educação. Hoje eu estou muito animada, porque nós temos um episódio especial sobre uma mulher que, com toda certeza, mudou o rumo da ciência e da tecnologia muito antes da computação existir da forma como nós a conhecemos. Sim, eu estou falando de Ada Lovelace, a pioneira da computação. Mas calma lá. Então, antes de começarmos a falar sobre o seu impacto na computação e no pensamento computacional, deixa eu te contar mais sobre a vida dela. Porque, olha, a vida da Ada foi cheia de curiosidades. Ada nasceu em 1815, na Inglaterra, e talvez você já tenha ouvido falar do pai dela. Nada mais, nada menos do que Lord Byron, o famoso poeta romântico. Só que aqui vai uma curiosidade. Ada nunca conheceu o pai. Quando ela era ainda um bebê, Lord Byron abandonou a família e se exilou na Grécia. Ele faleceu quando Ada tinha apenas 8 anos. Quem realmente criou Ada foi a sua mãe, Lady Byron, e a história fica mais interessante a partir daí. Lady Byron, ao contrário do seu ex-marido, era uma mulher muito prática e tinha um grande interesse por ciência e matemática. Ela decidiu que sua filha não seria educada nas artes da poesia, como Byron, mas sim nas ciências exatas. A ideia dela era: quanto mais Ada estudasse matemática, mais longe ficaria da instabilidade emocional que Lady Byron acreditava que os poetas tinham. E vejam só, funcionou. Ada Lovelace se apaixonou pela matemática e isso definiu o rumo da sua vida. Agora, o mais interessante é que Ada não foi educada como as mulheres da sua época. Na verdade, a sua mãe contratou alguns dos melhores tutores da Inglaterra para ensinar. Um dos seus principais professores foi Augustus de Morgan. Sim, Augustus de Morgan, um matemático muito renomado que ficou surpreso com o talento e a capacidade de Ada para resolver e aplicar, absorver os conceitos complexos. E para ele, Ada tinha uma mente tão boa quanto qualquer um dos melhores alunos que ele já tinha ensinado. E olha, isso era algo muito raro para uma mulher naquela época. Ada também estudou com Mary Somerville, uma cientista e matemática muito importante, que acabou apresentando Ada para ninguém menos do que Charles Babbage. E é aqui que a história de Ada Lovelace e da computação realmente começa. Quando Ada tinha então 17 anos, ela foi apresentada ao Babbage durante uma festa. O Babbage, que na época era um matemático e inventor conhecido, estava desenvolvendo uma de suas invenções chamada máquina analítica. E, gente, essa máquina era muito à frente do seu tempo. Seria como o precursor dos computadores que usamos hoje. Ada ficou completamente fascinada pela máquina analítica. Babbage ficou impressionado com o intelecto de Ada e os dois logo formaram uma forte amizade. Eles trocavam muitas cartas e Ada começou a trabalhar com ele para entender melhor como essa máquina funcionaria. Agora, prepare-se, porque o que Ada fez a partir daí foi história. Em 1843, Ada foi convidada a traduzir um artigo escrito por um engenheiro italiano sobre a máquina analítica de Babbage. Na verdade, era como se fosse um manual da máquina analítica de Babbage, que tinha, inclusive, sido ali solicitado pelo próprio Babbage para que esse manual, esse artigo fosse escrito. Mas Ada não se contentou só com a tradução. Ela fez muito mais. Nas suas notas complementares, ela incluiu o que hoje chamamos de algoritmo. Sim, o primeiro algoritmo da história da computação. Ela escreveu uma sequência de passos que a máquina analítica poderia seguir para calcular números de Bernoulli. E com isso, Ada se tornou a primeira programadora da história, algo realmente notável. Mas quer saber o que é mais impressionante? Ada viu além. Enquanto todo mundo pensava na máquina analítica como uma calculadora glorificada, Ada entendeu que ela poderia fazer muito mais. Ela chegou a prever que essas máquinas poderiam, no futuro, criar música, desenhar e manipular símbolos de maneiras complexas, exatamente o que os computadores fazem hoje. Isso foi em 1843. É ou não é incrível o que essa mulher trouxe de entendimento sobre o que as máquinas poderiam fazer? Ada tinha uma visão muito além do seu tempo. Ela era o que podemos chamar de uma verdadeira visionária.
Mesmo com a máquina analítica ainda sendo apenas um projeto no papel, ela conseguia enxergar o potencial de transformação que essa tecnologia teria no futuro. Ela foi uma das primeiras pessoas a perceber que o computador não seria apenas uma ferramenta para a matemática, mas sim uma máquina capaz de criar e inovar em várias áreas. E isso é exatamente o que nós hoje chamamos de pensamento computacional. Lembra daquele episódio em que falamos sobre a importância de abstrair e resolver problemas de maneira lógica? Pois é, Ada já fazia isso muito antes de o termo sequer existir. E deixa eu te contar mais algumas curiosidades sobre a vida dela. Você sabia que, além de matemática, Ada também era poliglota? Ela falava várias línguas, como francês e italiano, e se interessava por diversos assuntos, desde literatura até filosofia e música. Uma verdadeira intelectual multifacetada. Outra coisa fascinante é que Ada costumava dizer que a matemática era como uma forma de feitiçaria. Para ela, os números revelavam forças ocultas e tinham um poder quase mágico de transformar o mundo. Hoje a gente pode dizer que ela não estava tão errada assim, né? Afinal, os algoritmos são praticamente mágicos quando nós pensamos em tudo o que eles podem fazer. Infelizmente, a história de Ada Lovelace teve um final prematuro. Aos 36 anos, em 1852, ela faleceu de câncer no útero. Ada deixou o mundo cedo demais, mas o seu legado vive até hoje. Quem sabe o que mais ela teria feito se tivesse vivido mais tempo? Mas, mesmo com sua morte precoce, o legado de Ada é imensurável. Hoje, nós a celebramos como a primeira programadora da história e uma das grandes responsáveis por prever o impacto da computação no futuro. E o seu legado vai além da programação. Ada Lovelace é um símbolo de inclusão para as mulheres nas ciências exatas e tecnológicas, inspirando gerações de mulheres a seguirem carreiras na ciência e na tecnologia. Você sabia que existe um dia internacional chamado Ada Lovelace Day? Ele é celebrado todo ano em outubro e é um momento para reconhecermos as conquistas das mulheres nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, nas áreas STEAM. Agora, se a gente parar para pensar, Ada Lovelace foi uma das primeiras pessoas a usar o que hoje nós chamamos de pensamento computacional. Ela usava abstração, criava algoritmos e conseguia prever soluções complexas para problemas. Tudo isso está no coração do que nós ensinamos nas escolas quando falamos de pensamento computacional. Ao ensinarmos programação e lógica para os nossos alunos, nós estamos dando a eles as mesmas ferramentas que Ada usou há quase 200 anos: organizar ideias, resolver problemas e, claro, inovar. Então, gostaram do tema desse nosso especial Ada Lovelace? Então, e conheceram um pouco mais sobre a incrível vida de Ada Lovelace e o impacto que ela teve, então, não só no passado, mas também no nosso presente e futuro. E não se esqueçam, na próxima semana temos mais um episódio da nossa série Pensamento Computacional na Educação, onde nós vamos então tratar do tema decomposição. Então não perca. Muito obrigada por estar aqui comigo e até a próxima.